Chega mais, bora falar sobre Palmeiras e LDU? Nessa quinta-feira tá chegando a hora do segundo jogo da semifinal. O Palmeiras tem uma missão muito difícil pela frente. Vai contar com o apoio da torcida, ingressos esgotados. Mas olha, vamos trocar uma ideia sobre qual que é o possível time. O Palmeiras treinou nessa quarta-feira, mas não teve presença da torcida. A gente não tem grandes informações ainda sobre a escalação. Então a gente vai debater quem será que iria ser a melhor opção? Quem é a melhor opção para o Palmeiras na vaga que por enquanto pertence a Maurício, a Rafael Veiga? Será que vai pintar o Alan ali, o Alan ou até o Sousa? Quem sabe? Vamos falar sobre isso daqui a pouco e você também vai dar uma olhada nos números do Palmeiras muito interessantes que eu vou trazer aqui para vocês. Mas primeiro eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal do Verdade no YouTube. Seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Threads. Se você tá nessas redes sociais e ainda não segue o Verdade, dá essa moral, não custa nada. Abre aqui, ó, o seu... Sai desse vídeo rapidinho, segue a gente em todas elas e volta aqui porque não custa nada para você. Você vai ter mais conteúdo sobre o Palmeiras, porque a gente produz conteúdo diário em todas essas redes. No Twitter, se você ainda não segue, tem muita opinião do Conrado sobre futebol, tem zoeira, né? Tem meme, tem muita coisa divertida lá no Twitter e no Instagram e no TikTok. Tem os vídeos diários, no Instagram tem também os carrosséis feitos lá pelo César, nosso colaborador aqui, que tá mandando muito bem. Então, siga a gente em todas essas redes, se você já acompanha o nosso trabalho em todas elas. Torne-se um padrinho aqui para apoiar ainda mais e fazer parte de uma comunidade de mais de 400 palmeirenses. Não é à toa que tem mais de 400 palmeirenses apoiando o nosso trabalho, porque é muito da hora participar dessa comunidade, participar dos churrascos. A galera é gente boa, você pode fazer amigos e ainda trocar uma ideia em altíssimo nível sobre o Palmeiras. Beleza? Vamos nessa então. Olha, vamos lá. O Maurício, ele foi o artilheiro do Palmeiras no Campeonato Paulista até ele sofrer aquela lesão. Nossa, quando ele sofre aquela lesão no ombro, aquela lesão estranha, né? Ele era simplesmente... Ele estava no auge. Acho que ele estava no auge. Ele era o melhor jogador do Palmeiras, na minha opinião. Em 2025, mesmo com a lesão, ele já tem 44 jogos e 10 gols. Esses são os números do Maurício pelo Palmeiras em 2025. 44 jogos e 10 gols. Só que ele não marca já faz bastante tempo, desde julho, que ele não marca, né, quando ele fez gol contra o Fluminense. Ele não vive o melhor momento, apesar de, na minha opinião, ser o jogador mais talentoso e com mais potencial desta posição. Mas quem também tem muito potencial, inclusive tem sido especulado aí na Europa, tem sido alvo aí de clubes europeus, mas não dá para liberar, não dá para liberar por pouco não, velho. Ele tem 21 anos e esse ano, pelo Palmeiras, né, ele estreou como titular esse ano, tá? Ele estreou, aliás, no time profissional, ele estreou esse ano, em 2025. Ele tem 45 jogos, um a mais do que o Maurício, e 2 gols. Tem que considerar aí também que a maioria dos jogos, ele começa no banco. Então ele tem menos, apesar de mais jogos, ele tem menos minutos. Então, ó, segundo o Almanac do Verdade, os últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos que o Alan participou, todos esses outros 9 jogos ele estava no banco e saiu do banco. A última vez que ele foi titular foi em setembro, né, no dia 20 de setembro, na goleada contra o Fortaleza, no Allianz Parque. Tá? Nossa, é loucura, né? Pensar que desde o dia 20 de setembro já foram tantos jogos assim, mas esses são os números do Alan. Os números não são tão fortes, mas ele tá numa grande fase. Ele tá fazendo jogadas individuais incríveis. Ele deu aquela assistência para aquele golaço do Felipe Anderson recentemente e agora, né, no jogo contra o Cruzeiro, cavou a expulsão do Fabrício Bruno numa jogadaça. Então ele tá vivendo sim um bom momento. E é claro que a outra opção para essa posição é o Rafael Veiga. Ah, mas o Rafael Veiga também não vive grande fase. Gente, é o Veiga. É o Veiga. Eu sempre falo isso, é o Veiga. E o Conrado também sempre fala, cara, o Rafael Veiga, ele é um dos melhores jogadores que tem, cara. Apesar de ele não estar na melhor fase, esse ano são 44 jogos e 5 gols para o Rafael Veiga. Olha a quantidade de jogos, como é similar entre esses três.
Veiga 44, Maurício 44 e Alan 45 jogos, mas é claro que com poucos minutos, né? Minutos a menos do que esses dois, como a gente acabou de comentar. Quem também poderia pintar por ali é o Sousa, Ramon Sousa, porque o Ramon Sousa ele costuma jogar na esquerda, mas ele é canhoto e quem sabe jogar na esquerda sabe jogar na direita. Inclusive, se eu não me engano, lá no Nottingham Forest ele era ponta direita. Então ele pode sim fazer essa função aí nesse 4-4-2, que o Palmeiras joga meio com meia direita, que costuma ser o Maurício, mas também foi o Veiga recentemente. Eu acho que pode ser o Sousa. Sousa na direita e Felipe Anderson na esquerda. Ou até o Felipe Anderson pode acabar rodando. Inclusive, quero ouvir a sua opinião. Mas vamos ver os números do Sousa? Esse ano são 20 jogos e 2 gols para o Sousa. Ele que chegou depois, né? Então acaba tendo essa defasagem aí nos números. Ele chega depois da Copa do Mundo de Clubes, o Ramon Sousa. Enquanto isso, o Felipe Anderson, que eu acho que tomou já a posição da ponta esquerda, apesar de ter ido mal, não ter ido tão bem nos últimos jogos como ele foi em alguns anteriores, ele tem 42 jogos e 3 gols em 2025. Olha como a média de jogos é parecida entre esses meias atacantes do Palmeiras, né? Esses que ocupam as duas posições que ficam ali mais abertas, atrás de Flaco Lopes e Vitor Roque, que vão fazer a dupla de ataque. É claro que a dupla de ataque vai ser eles dois. Não sei o que poderia acontecer para não ser um dos dois, só se sofresse uma diarreia e acontecesse alguma coisa. Vou até bater na madeira aqui, porque eles têm que ser a nossa dupla de ataque. Beleza? Quero saber qual é a sua opinião. Quem você colocaria aí nessas duas vagas? É Felipe Anderson e Alan? É o que eu tenho mais ouvido aí entre os amigos palmeirenses que gostariam de ver o Felipe Anderson na esquerda e o Alan na direita, porque o Alan tá vivendo grande fase. Eu gosto muito do Maurício também, tá? Mas pela fase do Alan, eu colocaria ele, daria uma chance para ele como titular e teria o Maurício, que é um cara que, apesar de muito habilidoso, não tem tanta intensidade física, não tem tanta força, ele, como uma arma para o segundo tempo, eu acho que pode funcionar muito bem, mas eu quero ouvir a sua opinião, deixa aí nos comentários. Esse vídeo é justamente para isso, para trazer estatísticas e ouvir também a opinião de vocês. Então não me deixem no vácuo, comentem aí a opinião que vocês têm sobre essas duas posições. E os números do Palmeiras? Você sabia que desde a chegada do Abel, o Palmeiras já venceu por 3 gols ou mais de diferença, que é o que precisa vencer amanhã, né, nessa quinta-feira contra a LDU, 58 vezes, simplesmente. Segundo o levantamento do meu amigo Flávio Latif para o All Sport, Latif, que é um dos melhores setoristas do Palmeiras, você já deve conhecer o trabalho dele, ele fez esse levantamento, são 58 partidas com uma vitória por 3 gols ou mais de diferença. Sabe quantas delas foram no Allianz Parque? Não sabe, né? Você não tem esse número de cabeça, eu também não tinha. Se me perguntasse antes de eu ler a matéria do Latif, eu também não saberia. Então, se você quer saber, corre lá para o nosso Instagram, onde eu postei um vídeo falando justamente sobre esses números, beleza? Até porque o Palmeiras, desde que o Abel chegou, o Palmeiras nunca se classificou para as próximas fases da Libertadores depois de ter perdido o jogo da ida, tá? Então teria que ser uma coisa inédita na história do Palmeiras e na passagem do Abel pelo Palmeiras, tá? Reverter essa vantagem de 3 gols é inédito e em semifinais de Libertadores também, e uma virada dessa na passagem do Abel pelo Palmeiras nunca aconteceu, né? Nem por 3-0, nem por 1-0, nunca conseguiu virar uma derrota no jogo de ida na Liberta, tá bom? Beleza, isso são só estatísticas, o que vale mesmo é o que rolar em campo nessa quinta-feira e você vai ter a transmissão do Verdazo. Ah, mas esse narrador é chato, esse comentarista é muito ruim. Verdazo.com, não é verdazo.com.br, é youtube.com/verdazo1914, é o nosso canal aqui no YouTube, vai ter a transmissão ao vivo. Se você não puder ir ao Allianz Parque, ou se você gosta de ir ao Allianz Parque e ligar o seu radinho aqui, o seu fone de ouvido para ouvir a narração, você conecta na nossa transmissão, que vai ter a narração do Anderson Corrêa e comentários do Conrado Cacassi. Dá uma chance para a gente, sincroniza com a sua televisão se você estiver em casa e se estiver no estádio, também
também ouve ali o radinho, vai ter um pequeno delay, mas você prestigia também a nossa cobertura. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de deixar aí nos comentários a sua opinião sobre essa questão que eu trouxe aqui no vídeo. E fica ligado na nossa transmissão de amanhã e nos próximos boletins. Um abraço.